Olá, queridos irmãos. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos um pouco mais. Hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, nos itens 77 a 84, que trata das preces espíritas sobre doentes e obsidiados. Notem que eu vou fazer, nesse estudo, um caminho diferente. Vamos começar falando sobre os obsidiados e depois sobre os doentes. E vocês vão entender o porquê dessa inversão ao final. Vamos juntos. Obsidiados. Diz assim o Evangelho no item 81, no seu prefácio das preces espíritas pelos doentes e obsidiados. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Essa declaração no Evangelho está muito bem enquadrada, porque o processo obsessivo ele é algo que se deseja, é algo persistente, não é uma coisa fortuita. Então há que se ter vontade, né, e persistência nesta ação para que ela se caracterize como um processo de obsessão. Mas tem uma palavrinha que nós gostamos de interpretar de uma maneira diferente, que é o mal. Como o mal não existe em essência, não existe espírito mal por essência, né? Porque todos nós somos originários de uma essência pura e perfeita, que é a divina, nós preferimos trocar a palavra mal por espíritos ignorantes do bem. Essa, sim, é uma forma, ao nosso olhar, mais assertiva de tratar os nossos irmãos sofredores como nós, mas que ainda relutam, né, em iniciar a sua trajetória para uma condição mais feliz. Então, fazendo essa troca, entenderíamos que a obsessão é a ação persistente que um espírito ignorante do bem exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Então aqui já começa a se esboçar o porquê começamos esse estudo pelo processo de obsessão. Muitos processos de adoecimento têm seu fundo ou sua origem nos processos obsessivos. Então, se nós compreendermos bem o seu processo, talvez identifiquemos que muito daquilo que passamos e que rotulamos como doença, na verdade, tem o seu princípio ou a sua origem num processo obsessivo de uma intenção infeliz de um irmão espiritual sobre nós. Então, esse processo obsessivo, né, ele oblitera todas as faculdades mediúnicas. E aí vale a pena nós entendermos esta palavrinha, né, oblitera. Então, obliterar quer dizer fazer sair, fazer deixar de existir, destruir, eliminar, suprimir. Como nós sabemos, a mediunidade ela é uma característica orgânica, ou seja, o médium ele já vem nessa encarnação com a sua estrutura fisiológica programada, ajustada para as manifestações mediúnicas que ele venha a desenvolver. Então, segundo a palavra obliterar, que quer dizer fazer sair ou fazer deixar de existir, destruir, eliminar e suprimir, nós temos que entender que, uma vez orgânica, ela não pode simplesmente ser destruída, ser eliminada, né? Mas pode sim, na sua manifestação, ter uma suspensão. Então, a capacidade está lá, pronta, instalada, mas não é utilizada, ou pode ser mal utilizada. Então, quando não utilizada, é por quê?
porque os espíritos que guardavam compromisso com o médium para a realização de uma determinada tarefa, e esse médium, estando ele sob a ação de um processo obsessivo, dificilmente ele sintonizará com esses irmãos espirituais. Então, a sua produção mediúnica, ela pode diminuir ou até mesmo paralisar. Mas isso não significa que a mediunidade foi perdida, e sim o seu uso. Muito bem, e ele continua. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar com a exclusão de todos os outros. Então aí a manifestação mediúnica continua, porém, esse espírito obsessor se apropria da mente, do envolvimento fluídico do médium e como que toma todo o espaço, se torna aquele agente exclusivo na utilização do recurso mediúnico, impedindo que outros irmãos espirituais venham se comunicar através deste médium. Então, obliterar tem este sentido, né? De trazer dificuldade, de impedir, né? De diminuir aquela capacidade produtiva do médium em relação à sua faculdade mediúnica. Então, vamos adiante. A obsessão, como as enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Então, de novo, muitas pessoas têm dificuldade de compreender determinadas percepções que possuem, uma vista que ninguém mais possui, apenas ela. De ver os espíritos, de ouvir os espíritos, de perceber sensações que outras pessoas não percebem. Isso às vezes traz muita confusão, até chegar ao ponto de haver uma desorganização mental, psíquica, né? Fruto do pouco ou nenhum entendimento deste fenômeno natural que acontece com todos nós, mas com algumas pessoas de uma maneira mais especial. Então, a obsessão, como ela é uma coisa insistente, né, continuada, e com a ignorância, no sentido de desconhecimento do médium a respeito do fenômeno que lhe está acontecendo, pode trazer, sim, muitas enfermidades. Mais uma vez, o motivo pelo qual trouxemos o assunto obsessão primeiro, para depois falarmos da doença. Então, estamos caminhando bem, né? Ou seja, entendendo o processo que a ação espiritual malfazeja, desequilibrante sobre o encarnado, em especial sobre o médium, pode produzir, sim, doenças. E ele ainda fala aqui sobre as questões de provas e expiações. Então, as provas são aquelas que nós solicitamos para provar a nós mesmos que vencemos determinadas deficiências. As expiações são aquelas oportunidades que nos são ofertadas para corrigir nossas falhas. Então, a mediunidade, sim, pode ser uma prova ou uma expiação, né? Então, se bem compreendida, se bem utilizada, é uma ferramenta de adiantamento. Então, por isso que nos dizem aqui os espíritos, né, que deve ser considerada, ou seja, essas enfermidades ou tribulações da vida, né, fruto de ações espirituais sobre nós, consideradas então como uma prova, uma expiação e como tal aceita. Então não adianta nós nos revoltarmos, não adianta nós dizermos que não queremos, né? Ela está instalada, ela faz parte do nosso programa, da nossa programação reencarnatória. Então, se assim é, ela tem um grande papel e muito importante no nosso adiantamento. Mas vale buscarmos compreender,
mais vale utilizarmos bem essa ferramenta nesta oportunidade para que nós possamos, então, sair com maiores benefícios dessa encarnação, ao contrário de nós fazermos tanto esforço e sofrermos tanto pelo seu não uso. Vamos adiante. Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. E aí, de novo, falamos aqui, preferimos considerar os irmãos espirituais como ignorantes do bem e não maus. Então, aqui há uma comparação entre as imperfeições físicas que rotulamos como doenças, e o processo pernicioso, da obsessão. Então, ambos podem trazer desarmonias que vão refletir no campo físico ou até mesmo psicológico, e que precisa, sim, de atenção. Então, no corpo físico, vamos buscar o atendimento médico, e todo o arsenal de recursos que lá existem. No campo espiritual, também precisamos buscar os meios para sanarmos, ou nos reequilibrarmos diante daquela ameaça, daquele estímulo de desarmonia que a obsessão é. As causas físicas se opõem forças físicas. A uma causa moral tem-se de opor uma força moral. Então aqui, de novo, ele nos dá a receita de bolo. Se nós temos uma dor de dente, vamos procurar um dentista para resolver. Não vou procurar um oculista, não vou procurar um dermatologista, vou procurar um especialista daquela área na qual eu estou sofrendo por determinada dor ou desarranjo. Assim também nas questões espirituais. Podemos recorrer a companheiros em nossas casas espíritas, onde nós temos ali as melhores condições para tratarmos dos assuntos espirituais. Mas há que se ter o que ele chama aqui de força moral. Então não é qualquer um que terá esta autoridade moral para agir com os nossos irmãos espirituais, principalmente aqueles ignorantes do bem. Eles não estão aí de portas abertas a receberem meia dúzia de palavras, e essas palavras descarregadas, da força moral, e atender. Eles vão resistir, muitas vezes eles vão debochar, eles vão medir forças, porque não querem perder a oportunidade junto ao encarnado, muitas das vezes fruto de vingança. Então, esta expressão da força moral ela é muito importante. E a força moral nós vamos ver como ela deve se manifestar nesses casos. Então, continuando, diz assim: para preservá-lo das enfermidades, ou seja, o encarnado, fortifica-se o corpo, no caso de uma doença física. Para isentá-lo da obsessão, é preciso fortificar a alma, pelo que necessário se torna que o obsidiado, o encarnado, trabalhe pela sua própria melhoria, reforma íntima, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor, sem recorrer a terceiros. Então veja que nós podemos resolver as nossas questões espirituais, principalmente as obsessões, dependendo do grau. Então vamos fazer uma nova comparação. Temos uma dor de cabeça. Normalmente sabemos qual a medicação tomar, Vai lá, vamos tomar uma Novalgina. E aí a dor de cabeça passa. Resolvemos por nós mesmos. Mas a dor de cabeça está insistente. A Novalgina não resolve mais. Então vamos recorrer a um médico. E o médico vai nos passar alguns exames para investigar o grau e o motivo desta dor de cabeça.
Uma vez identificada, ele aplica a medicação correta e nós ficamos livres da dor de cabeça. A mesma coisa a questão mediúnica. Sabemos que a prece é uma grande auxiliadora. Sabemos que a mudança de sintonia é o caminho. Mas nem sempre é o suficiente. Nem sempre nós temos verdadeiramente fé nessas questões, na utilização dessas ferramentas. E nos permitimos arrastar pelas ideias que os nossos irmãos espirituais nos insuflam. E aí vamos mergulhando cada vez mais profundamente no processo obsessivo, até chegar um momento em que nós sozinhos não conseguimos mais resolver essa questão. E temos que buscar, então, ajuda externa, como ele chama aqui de terceiros. Aonde? Na nossa casa espírita, junto aos amigos espirituais, né, que nos acompanham na casa espírita. Também recorrer aos nossos mentores espirituais, recorrer à prece fervorosa, né, e honesta. Essas são as ferramentas. E do lado espiritual, muitas vezes esses irmãos são convidados, ou são conduzidos às reuniões mediúnicas para que eles também sejam esclarecidos, sejam orientados e assim mudem as suas intenções. Nenhum processo obsessivo pode ser resolvido unilateralmente. Ou seja, não basta que o encarnado queira. É necessário que o encarnado faça parte dele e que o irmão espiritual também compreenda para fazer a sua parte. Ou seja, desistir da ação obsessiva, desistir da vingança, né? E assim nós conseguimos livrar definitivamente esse processo de perseguição espiritual. Então, o auxílio destes se faz indispensável. De quem? Desses terceiros, né? Quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Então, ele não consegue mais resistir, ele não tem mais forças, né, para lutar contra as ideias que lhe tomam, né, a vontade. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança que um espírito tira e que, com frequência, se irradia nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Então, aqui é muito importante porque mostra que há uma relação entre as duas partes, o encarnado com o desencarnado. E o processo obsessivo, ele pode acontecer de várias combinações. O mais comum, que nós normalmente entendemos, né, é do irmão espiritual para o encarnado. Mas também pode acontecer do encarnado para o desencarnado, e do desencarnado para desencarnado, e de encarnado para encarnado. Quantas pessoas nós não conhecemos que subjuga a vontade do outro, né? Que o outro é quase que dependente da vontade daquele terceiro, né, que vai conduzir a sua vida. Isso é um processo obsessivo, né? Então, não é exclusividade dos espíritos para com os encarnados. Qualquer combinação é válida. Seguindo, então. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado se acha como que envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. Bom, se nós entendermos como se dá o processo de comunicação espiritual, nós vamos entender isso aqui perfeitamente. Sabemos que a comunicação dos espíritos para com os encarnados se dá pela ligação perispiritual. Então, o irmão espiritual comunicante vai se acoplar ao perispírito do encarnado e, uma vez conseguindo esse contato, ele vai começar a conduzir a vontade, né, do outro, porque o outro encarnado, sob uma ação obsessiva de subjugação, ele está ali refém da vontade do espírito. Então, esta ligação é que fará com que se haja um escudo
que dificultará a ação de outros irmãos espirituais sobre o médium. É como se ele ficasse como um guardião, né? Um sentinela, ali impedindo que outros venham se comunicar com o médium. E ele, então, uma vez já se afinizado perispiritualmente com o encarnado, ele passa ali a direcionar por força da sua vontade. Então, isso é o que é, né, essa impregnação de um fluido pernicioso. Tá bom? Vamos adiante. Ora, um fluido mau não pode ser eliminado por outro fluido mau. Aí também precisamos entender, né? Não existe fluido bom nem fluido mau, existe o fluido. A intenção é que pode ser boa e aí a intenção ser má. Então é essa a grande questão. Então o espírito obsessor, se ele está ali conectado ao médium, né? Conectado, entre aspas, ao médium, e sobre a ação da sua vontade, emitindo pensamentos infelizes, destrutivos, perniciosos, ele está dando uma qualidade ruim ao fluido pelo qual ele emite. E então, o médium ele ficará sofrendo os efeitos deste campo deletério que lhe envolve. Ok? Então, seguindo. Mediante ação idêntica à do médium curador nos casos de enfermidade, cumpre-se elimine o fluido mau com o auxílio de um fluido melhor, que produz, de certo modo, o efeito de um reativo. Então vamos lá, entender aqui. Primeiro ele falou que não se elimina o fluido mau com outro fluido mau. Claro, se nós estamos ali para mudar uma frequência, mudar uma condição, nós não podemos imprimir algo que seja semelhante. Não vou nunca apagar um incêndio botando gasolina. A necessidade de se colocar água ou abafar, né? Ou seja, mudar a combinação que leva àquele resultado. Então, se um encarnado está envolvido por um irmão espiritual cujas intenções, né, não são favoráveis, nós precisamos quebrar essa relação. E como? Já vimos anteriormente. Primeiramente, com o nosso estado mental. Então, o encarnado precisa compreender como se dá essa ligação e fazer a sua parte na mudança de pensamento, na mudança de intenções, né, para que ele mude o seu estado vibratório. Então, uma vez ele mudando o seu estado vibratório, aquilo que antes era possível se torna cada vez mais difícil, que é o quê? A manutenção dessa ligação via perispírito. Ou seja, as condições fluídicas começam a se alterar. E o espírito obsessor começa a ter mais dificuldade em ter ação, em ter controle sobre o médium. Ele deu exemplo aqui do médium curador, quando da cura do corpo físico. Então, o médium, que tem, né, uma característica mediúnica particular, ele consegue, alterando, né, as condições fluídicas, né, do organismo, trazer a um estado de equilíbrio, a um estado de saúde física. A mesma coisa acontece com relação aos efeitos da obsessão. Então, se o encarnado começa a fazer a sua parte, começa a mudar o seu comportamento, seu pensamento, seus hábitos, ele começa a resistir a essa ação espiritual que anteriormente lhe tomava. É assim que nós vamos mudando. Por isso que ele diz que há necessidade de um fluido melhor. Então, nós, como falamos, né, se eu consigo dar qualidade ao fluido que eu emito, isso vai criar uma resistência ao fluido que me é sugerido ou envolvido pelo espírito, né, obsessor. E aí começamos a quebrar essa relação. Para garantir-se a libertação,
cumpre induzir o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. Aí vem aquela parte do esclarecedor, né? Ou seja, o irmão ele virá para um trabalho de esclarecimento, terá a oportunidade de colocar os seus motivos pelo qual ele está perseguindo aquele irmão encarnado, ouvir algumas orientações, né? Se esclarecer e ser estimulado a desistir desse processo de vingança. Ele então, compreendendo e aceitando, ele então deixa, né, que o encarnado seja julgado ou tenha a oportunidade de corrigir os seus erros pelas leis de Deus e não pelas nossas, né? E assim conseguimos fazer com que haja essa libertação, como diz ali, mas a liberação da ação do espírito sobre o encarnado. E assim nós vamos resolver esse episódio de obsessão. E continua. Fazer que nele despontem o arrependimento e o desejo do bem, por meio de instruções habilmente ministradas, em evocações particulares, objetivando a sua educação moral. Então veja que, assim como o encarnado, ele precisa mudar a forma de pensar, de agir, de se conduzir, né, seus objetivos, o espírito desencarnado também, porque ele também é um indivíduo, né? Ele não é um ser estranho, ele é um indivíduo, só está sem corpo, mas que também precisa compreender, que também precisa aceitar o processo que lhe está sendo sugerido de mudança, né? Então, se ele aceita, ele abandona a perseguição e assim se resolve o processo obsessivo. Uma vez ocorrendo a libertação da obsessão, é muito comum que os efeitos físicos também deixem de se apresentar. Então, como nós falamos lá no início, muitos adoecimentos ocorrem em função de processos obsessivos. Deixando de acontecer a obsessão, com o afastamento do irmão espiritual, a causa deixa de estar presente e os efeitos deixam também de se manifestarem. Pode-se então lograr a dupla satisfação de libertar o encarnado e de converter um espírito imperfeito, que é o propósito. A gente às vezes pensa que o irmão espiritual é alguém indesejado, né? E queremos lá que ele simplesmente se afaste. Mas não, ele é alguém tão necessitado quanto o obsidiado. Nós não sabemos ali como essa relação se estabeleceu. Quem é de fato ali o responsável, né, por esse embate. Nós sempre olhamos para a vítima, achando que a vítima é a vítima. Mas muitas das vezes o que nós estamos vendo, a história pode se mostrar bem diferente. A tarefa se apresenta mais fácil, ou seja, a tarefa desse trabalho de desobsessão, né, se apresenta mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, presta o concurso da sua vontade e da sua prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar de quem haja de atuar sobre o espírito obsessor. Por quê? Porque através da prece nós mudamos a nossa condição vibratória. Então, uma prece sentida, né, honesta, verdadeira, legítima, nós vamos alterar o nosso campo vibratório. Então, se antes nós tínhamos a afinidade vibratória que permitia ao espírito obsessor agir sobre mim, com a prece, com a mudança de pensamentos, né, e de intenções, vibrando inclusive pelo benefício desse irmão, nós vamos conseguir quebrar essa ligação e abrindo então espaço para a intervenção dos espíritos superiores, né, no auxílio de todos nós. A cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Exige também tato e habilidade, a fim de encaminhar para o bem espíritos muitas vezes perversos, endurecidos e astuciosos,
porquanto há rebeldes ao extremo. Então, veja bem, o processo obsessivo é algo muito complexo. Não é simplesmente uma conversinha de 5, 10 minutos e estamos resolvidos. Não. Há toda uma engrenagem trabalhando para isso. Engrenagens essas melindrosas, sensíveis, tanto agindo sobre o encarnado quanto no desencarnado. Então, o esclarecedor, esse terceiro que vai auxiliar os irmãos, né, no processo de desobsessão, ele é alguém que tem que estudar bastante, tem que ter o coração voltado ao auxílio do próximo de forma desinteressada, estar buscando cada vez mais comunhão e sintonia com o plano mais alto, para que nesse instante em que ele se apresente como ferramenta de auxílio, ele esteja bem assessorado, ele esteja bem envolvido e sustentado por essa espiritualidade, para que de fato se consiga esse resultado tão desejado. Então nós não podemos ser afobados, temos que ter paciência, não podemos ter pressa, temos que ter perseverança, né? E temos que estar sempre ali, dedicados, né? Fiéis ao trabalho, que é o devotamento. Com esses ingredientes somados ao conhecimento sempre constante, profundo, não só das relações espirituais para com os encarnados, mas também o estudo do Evangelho, onde nós vamos ali preparar e qualificar o nosso coração para o auxílio aos necessitados, somando esses recursos, nós teremos então condição de auxiliar os nossos irmãos. Qualquer que seja, porém, o caráter do espírito, nada se obtém, e isto é um fato incontestável, pelo constrangimento ou pela ameaça. Toda influência reside no ascendente moral. Então não adianta nós querermos medir força com os espíritos. Mais vale acolhê-los com fraternidade. E aí, muitas vezes, eles dizem que nunca sentiram aquilo antes. Mas a rebeldia, sim. O enfrentamento, sim. Lembra que foi dito lá que nós não combatemos o mal com o mal? O mal fluido com outro mal fluido? Então, a mesma coisa aqui. Não adianta nós querermos dar ordens aos espíritos. Nós não somos Jesus para isso. Então, nós temos que compreender aquele drama, né, e tentar convencer pelos argumentos os irmãos a mudarem de intenção e de comportamento. Outra verdade igualmente comprovada pela experiência, tanto quanto pela lógica, é a completa ineficácia dos exorcismos, fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou quaisquer sinais materiais. Nada disso influencia os irmãos espirituais. Então eles vão ver, sim, qual é a nossa intenção. Qual é a verdade que nós queremos apresentar a eles? Qual a envergadura moral que este indivíduo está levando para impor sobre eles, impor, né, no bom sentido, impor pela envergadura moral, a ação que ele deseja sobre os irmãos espirituais. Essa é a verdadeira ferramenta. Então não adianta nós virmos com nada que é exterior, nada fazer trabalho nenhum, trazer figa, nada disso vai resolver. Se nós não tivermos honestidade de propósito, se nós não tivermos ali misericórdia em nossos corações, em nossas palavras, para que eles possam sentir em suas almas verdadeiramente a nossa intenção. Tá? Então, isso é muito importante para que a gente entenda como é complexo e exige de todos nós que lidamos com questões mediúnicas o entendimento dessa relação que existe entre o plano espiritual e o plano físico, né? Principalmente na questão das obsessões. Então, a obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens
patológicas e reclama, por vezes, tratamento simultâneo ou consecutivo, quer magnético, quer médico, para restabelecer a saúde do organismo. Então, um processo de subjugação prolongado, em que o encarnado está subjugado à vontade do espírito, e essa vontade é simplesmente paralisar o encarnado, precisa sim de um acompanhamento médico para dar condições ao organismo de resistir, né? Não digo nem reagir, mas de resistir. Muitas das vezes a prostração, né, a autoflagelação, tudo isso acontece dentro de um processo obsessivo. Então é necessidade sim de entrar com os recursos médicos, né, para ajudar a manutenção da vida, a sustentação ali. E, fundamentalmente, em paralelo a isso, há o trabalho espiritual, para que a gente possa levar a bom termo a finalização, o término, né, daquele processo tão desgastante. Então, é muito importante que isso ocorra, que não haja preconceito, né, no uso desses recursos em prol de um bem maior, que é o equilíbrio dos irmãos, tanto encarnados quanto desencarnados. E aí vamos para os doentes, né, que faz parte desse capítulo, que na verdade inicia esse capítulo e nós invertemos. Então eu coloquei essa foto porque ela é muito representativa. Muitas vezes nós estamos prostrados e vamos fazer alguns exames, né? Não dá nada. Pô, você não tem nada, mas não consigo, estou fraca, estou sem ânimo. Então pode ser sim fruto de uma obsessão. Então muitas doenças podem ser sim resultado de processo obsessivo. Então vamos adiante. No Evangelho, lá no item 77, diz assim: as doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrena. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos, às vezes hereditários. Então a gente vê aí que existe a questão orgânica, que podemos sim ter muita dificuldade, né, de controlar, de corrigir, né, e de superar. Mas ele fala lá, ó, que são inerentes à grosseria da nossa natureza material, ou seja, o nosso corpo, né, muito sujeito ainda às invasões, né, que podem levar a várias enfermidades, e a inferioridade do mundo em que habitamos, ou seja, um mundo de provas e expiações, onde nós ainda estamos muito inclinados ao erro. Então, se estamos inclinados ao erro, o que acontece? Nós abrimos nem uma porta, abrimos uma porteira imensa, né, para a influência dos irmãos espirituais sobre nós. E aí sim pode potencializar esses problemas que nós já trazemos, muitos deles frutos de ação do passado. Quantas vezes nós trazemos para o corpo presente, atual, problemas que nós criamos em vidas passadas, né? Então isso é muito importante de nós entendermos. E ele complementa que as paixões e os excessos de toda a ordem semeiam em nós germes malsãos. Então nosso endurecimento moral, né? A nossa dificuldade de entender que só através do equilíbrio, das ações equilibradas, do bem, né, em nossas vidas, nós conseguiremos vivenciar uma atitude ou até mesmo uma condição muito mais favorável para nós, refletindo em nossa saúde também. Agora, isso não vai nos isentar das nossas expiações. Por mais que tenhamos, né, nossas atitudes corretas, fazendo bem, né, cuidando efetivamente com responsabilidade da saúde do nosso corpo, nós podemos ter, sim, como uma expiação ou até mesmo uma prova, passarmos por uma doença. Né? Está lá no nosso planejamento. E aí, independente daquilo que fizermos, teremos que vivenciar essa experiência. Né? Nos mundos mais adiantados, física ou moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material,
não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Por quê? Porque também, para estarmos em mundos como esse, a nossa condição espiritual, moral, intelectual, né, será outra. Então, se nós vimos aqui que o meu estado psicológico, as minhas paixões, a minha forma de conduzir a vida, pode me trazer doença por conta da minha inferioridade, se eu consigo evoluir a ponto, né, de estar numa condição bem mais favorável e habitar mundos mais ditosos, nós com certeza não vamos ter atitudes que nos levem a esse adoecimento. Teremos outras experiências, né, mas não essas, porque o espírito não retrograda, né? Então, se eu avancei, é daquele ponto para frente. Então, por isso, é dito aqui que nos mundos mais adiantados, não só física como moralmente, o organismo é outro. E estamos ali sujeitos, né, a outras experiências, não mais aquelas de corpos mais embrutecidos e materializados. Temos, assim, de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Então, claro, se nós queremos, né, um mundo mais feliz, estar num mundo mais feliz, onde determinadas situações já não nos afetem tanto, né, nós temos que fazer por onde? Então, nós temos que ser responsáveis nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, buscar evoluir tanto intelectualmente quanto moralmente, fazer o bem, ter o bem como primeira opção, né? Sempre estar disposto a auxiliar o próximo. Essas são as condições que também estão lá no Evangelho, no item O Homem de Bem, que são as características que nós temos que buscar adquirir. Então, se nós fizermos isto, nós vamos, naturalmente, estar habilitados, né, a experiências mais felizes, né, inclusive em mundos também melhores. Então, resignar, na verdade, o que ele quer dizer com isso, né? Ou seja, é submeter-se sem revolta. Então, essa é a resignação. Então, diz lá, né? Então, temos assim de nos submetermos sem revolta às consequências do meio onde nos colocamos. Então, se estamos vivendo uma determinada situação hoje, é porque essa experiência nos é importante. Ou nós criamos ela hoje, nessa existência, ou herdamos de vidas passadas por atitudes que cometemos e que pedimos ou aceitamos viver essa experiência agora. Então, nós temos que compreender, porque Deus não nos dá a punição pura e simplesmente por prazer, né? Jamais. Ele é Pai amoroso, soberanamente justo e bom. Então, todas as experiências que nós recebemos é para a nossa reeducação. Então, para que a gente possa melhorar, nós temos que passar por algumas experiências que nos leve à reflexão e à transformação moral. Então, por isso, nós temos as dificuldades, né? Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. O que ele quer dizer com isso? Ah, eu estou passando por esse problema, então eu tenho que ficar aqui, não vou fazer nada porque Deus quis assim? Não. É exatamente o contrário que ele está nos alertando. Se os meios estão à nossa disposição, é porque eles precisam e devem ser utilizados. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, nós temos que buscar, através de todos os meios, extirpar, né, qualquer doença, seja ela física ou espiritual, de nós. E não ficarmos ali apáticos, né, achando que nós precisamos, sem nenhuma intervenção, passar por aquela situação. E nós sabemos que Deus é misericordioso. Ele quer a nossa reeducação, ele não quer o nosso sofrimento. Então, se é esta a proposta, vamos ver o que esses momentos tormentosos têm para nos ensinar,
vamos aprender a lição e vamos caminhar para a nossa transformação. Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Então, de novo, vemos aí a palavra resignação, né? Ou seja, passar sem sofrimento, sem revolta, né? Diante daqueles problemas. Porque, gente, a vida física ela é temporária, a nossa vida espiritual é que é a permanente. Então, estamos aqui por um breve tempo. Vamos aproveitar, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na aflição, temos coisas a aprender. Quando aprendemos, não há mais necessidade do sofrimento. E aí, muitas das vezes, passa. E aí a gente fica espantado. Nossa, eu fui na casa espírita tal, me falaram tanta coisa, eu comecei a mudar, mudei meus hábitos, meu problema XYZ sumiu. Sumiu por quê? Porque o processo de reeducação aconteceu, né? Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de curar. Então, se Deus quisesse, não, eu quero que você sofra, então não tinha remédio, não tinha intervenção, não tinha cirurgia, não tinha anestesia, não tinha nada, porque Deus ia impor isso a nós. E não é isso que nós vemos. Cada vez mais nós temos aí recursos menos invasivos, com recuperações mais suaves, né, e com uma perspectiva de saúde e longevidade maior. Então, os recursos estão aí. Nós precisamos compreender e fazê-los úteis em nossa vida e nossa caminhada. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los, ou seja, aquilo que nós acabamos de falar. Então, nós não podemos ficar ali simplesmente parados, sofrendo ali, achando que isso é o resultado da nossa libertação. Não é. Temos que buscar os meios para o equilíbrio físico, psicológico e espiritual. A par da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. Então aqui, de novo, nós fazemos a ponte para o processo obsessivo. Então, nós temos sim, né, a questão do magnetismo, traduzido aí, né, pelas questões fluídicas, que são extremamente benéficas e podem sim mudar todo um quadro, tanto de doenças físicas e principalmente espirituais, e a questão da prece, porque a prece vai movimentar este fluido pelo qual emitimos, dando qualidade, dando uma outra forma de ação sobre nós mesmos e sobre as influências que porventura sofremos, né? Diz o ditado que a mente sã, corpo são. Então não é o contrário, não é corpo são, mente sã, né? Então se nós trabalharmos o nosso estado mental, nós vamos gerar saúde e equilíbrio, assim como se nós não tivermos atentos a isso, poderemos estar gerando doença e desequilíbrio. Então o Evangelho, no complemento desse estudo, pede que a gente vá ao capítulo 26, no item 10, onde ele vai tratar sobre a mediunidade gratuita. E nós, né, que já estudamos a doutrina espírita há algum tempo, sabemos da gravidade que é se vender as coisas santas, né? Então, mercadejar com as coisas divinas. E esse é o alerta que o Evangelho nos traz nesse item 10. Nós pensamos aqui alguns pontos para que a gente possa refletir, mas vale a pena a leitura desse capítulo, desse item, porque ele é bastante extenso e com muitos ensinamentos para todos nós. Então ele diz assim: o médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo, o médium, né?
Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Então, dai de graça o que de graça recebeu, né? Então, nós não fizemos nada para merecer a mediunidade, né? Então, uma ferramenta da misericórdia divina para o nosso adiantamento. E a ação dos Espíritos sobre nós também não é mérito nosso. Então, nós não temos o porquê cobrar, né, pela ação em benefício do próximo, daquilo que, na verdade, são oportunidades de nós nos adiantarmos e corrigirmos as nossas próprias falhas. Então, a dor alheia, quando bate a nossa porta, na verdade, é mais um degrau que se apresenta para que a gente possa subir, né, em nossa própria trajetória de evolução e melhoria. E aí continua, né? Os espíritos que levarão em conta o devotamento e o sacrifício do médium no exercício da mediunidade. Então, quanto mais nós nos dedicarmos, quanto mais nós buscarmos empreender boas ações desinteressadas em prol do benefício do próximo, mais e melhor serão as investidas, né? O acompanhamento dos irmãos espirituais superiores nos auxiliando, nos dando ali meios para fazermos o trabalho cada vez melhor. Ao passo que se afastam os que esperam fazer deles uma escada por onde subam, mas não subir no sentido de evolução espiritual, e sim de vantagens, sejam elas materiais, sejam elas de visibilidade, né, de aparências, onde nós buscamos, através dessa exposição, outros benefícios que não sejam aquele legítimo, né, de paz de espírito, quando levamos o bem a quem sofre. Então, meus irmãos, esse era o assunto que nós separamos para a nossa conversa de hoje. Espero que tenha servido de reflexão. E para finalizar, então, meus irmãos, nós separamos uma poesia de Casimiro Cunha, cujo título é Procurando a Verdade. E diz assim: se buscas os bens do céu, leva o amor por companhia. Sem amor, ninguém consegue a luz da sabedoria. Dirás, e a razão do mundo? E eu te digo em pensamento, é nula se não possui as luzes do sentimento. Se procuras no invisível soluções ao teu estudo, o amigo desencarnado não sabe nem pode tudo. Muita gente busca o além, no instante da experiência, com receio de escutar as vozes da consciência. Vens procurar a verdade? Ouve, minha alma de irmão. A verdade é Jesus Cristo. A chave é o teu coração. Casimiro Cunha. Então, muita paz a todos e que possamos nos rever em breve num novo encontro de estudos tão importantes para a nossa caminhada em busca da felicidade. Muita paz.